bate-boca entre católico e evangélico. E aí, Jeová, tudo jóia? Beleza. Lucas, você tem que parar de comer essa guloseima. É Maria que te salva? Jeová, é ao contrário. Quem tem uma alimentação sólida é quem venera Maria e os santos. E eu vou te mostrar isso. Cabeça dura, Lucas. Você tá tratando Maria na frente da Bíblia? Olha, eu te entendo, mas tem uma coisa. Você está confundindo. Isso é falta de um entendimento da Trindade sólido. Você está confundindo as energias de Deus, os atributos de Deus com a essência de Deus, que são coisas distintas, coisas diferentes. Que nada, Lucas. A sua função é de glorificar quem não salva. Os atos de Deus é aqueles atributos divinos, aquelas energias que saem do seio da Santíssima Trindade, que movem o mundo. Por exemplo, a Bíblia revela vários deles. Que Deus é amor, que é justiça, que Jesus é manso e humilde de coração, que Ele é o príncipe da paz. Agora, a essência de Deus, não. Os atributos divinos que eu mencionei, a gente pode alcançar eles. Uma hora, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, que é um atributo de Deus. E noutra hora, ele fala, vocês, os discípulos, vocês são a luz do mundo. Quando Jesus, por exemplo, se transfigurou diante dos seus discípulos, ali ele mostrou a energia, podemos dizer, os atributos divinos para os seus discípulos, mostrando a glória para eles. Então isso nós podemos alcançar, inclusive a Virgem Maria e os santos. Por exemplo, o sol, a gente vê o sol, mas a gente não vê a essência do sol, mas ele chega até nós. Quando você for visitar, você leva Jesus, não Maria. Quando eu faço a visita de Maria, do quadro de Maria, muitas vezes eu falo assim, ó, que Maria é a mulher que tem mais fé. E a gente vê no livro do Apocalipse, aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Não tem problema, porque todas essas realidades que eu falo de Maria, a colocam como uma criatura e não como deusa, como uma criatura santificada. Porque tudo o que eu falo não é a essência que só Deus tem, mas é aquilo que o ser humano pode alcançar e que Maria já alcançou pela santidade dela. A fé é uma ferramenta necessária nesse mundo. Só que tem muitos católicos que seguem ela como Deus. Outra falha que também você está tendo, e muitos irmãos têm, ao falar isso, outro problema é na cristologia, é no entendimento de Cristo. É uma cristologia falha. Por quê? Porque quando Jesus ele se encarna, ele se faz gente, como nós, ele é 100% homem, 100% Deus, né? Ou seja, ele já vem ele não só é santificado, mas ele santifica. Quando, por exemplo, Jesus é abençoado, quando, por exemplo, Jesus ele é batizado, não é a água do batismo que vai lavar ele, mas é ele que purifica a água do batismo. Então, tem até um ícone, uma imagem que mostra quando o batismo de Jesus, os demônios saem das águas. Retratando o quê? Quando Jesus se encarna, ele santifica a nossa humanidade, a nossa natureza caída pelo pecado. Então, nós somos santificados. A gente só vai entender a veneração a Maria e aos santos se a gente entender a cristologia. Então, muitas vezes, vocês não adoram a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem muitos grupos que até hoje veem Jesus assim, não, Jesus é Deus, mas ele era suscetível ao demônio. Jesus era Deus, mas ele era falho nisso porque ele era humano. Não como nós católicos pensamos. Pensamos que Jesus, ele não é só santificado, deificado, mas ele deifica. Isso é uma alta cristologia que nós temos. E assim, ele santifica o gênero humano. E outra coisa que era consequência do pecado, que era a separação da alma e do corpo. Isso aconteceu no pecado. Com a ressurreição dele, ele nos dá a vida eterna. Lucas, não estou entendendo. Olha, é normal não entender, que é complexo, que a gente fica muito na margem. Mas assim, ó,
A fé é uma necessidade humana, a fé é um dom de Deus. Tem aquela fé racional, né? Por exemplo, geralmente quando o Flamengo joga com o Vasco perde. A gente já sabe disso, porque pela probabilidade. Mas existe aquela fé como dom de Deus, um dom gratuito. Ou seja, que é um atributo divino. Lá no céu não vamos precisar da fé. Mas existe algo superior à fé, que a igreja chama de visão beatífica. O que é a visão beatífica? É a união com Deus no céu. Entendeu? É essa plena união com Deus no céu. Jesus já nasceu com ela, ele já veio com ela. Agora nós podemos alcançá-la. Algumas pessoas aqui nesse mundo podem alcançar, mas todos os santos já têm essa visão beatífica. Por isso que os santos intercedem. Por isso que eles fazem as coisas de Cristo. Porque eles já estão nessa visão beatífica. Por exemplo, na carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo fala de um dom superior. Ele vai citando vários dons. Ele fala da fé, ele fala de várias coisas. Mas aí ele fala também de um dom superior, que ele vai falar da caridade. Mas não é essa caridade, esse sentimento, mas é aquela caridade superior. Então existem dons superiores. Esses dons superiores é a vida beatífica que a igreja fala, né? Na igreja ortodoxa usa outro nome, na igreja católica chama vida beatífica, que fala na carta aos Coríntios. E Paulo fala nessa mesma carta que quando vir o que é já perfeito, o imperfeito vai ser abolido. Entendeu? Ou seja, ele está falando daquilo que já acontece no céu, mas que extraordinariamente pode acontecer com algumas pessoas. Mas com os santos, aqueles que estão no céu, já acontecem com todos. Eu sou católico, só não venero Maria. Olha, é complicado isso, porque ser católico é crer em determinadas regras de fé que está no credo apostólico. Essa é a opção, ou você está fora da igreja. E quando você aceita a visita de Maria, você está aceitando o próprio Cristo. Você lembra que eu falei que o Jesus encarnado, ele é Deus, o homem encarnado? E esse homem encarnado, esse Jesus que se fez gente em Maria. A carne que ele recebeu, essa carne foi gerada em Maria. Se Jesus na água do batismo, só de entrar na água, purifica a água, quando ele foi batizado, imagina o ventre de Maria, né? O quanto ela não foi purificada para receber esse Cristo. Então, esse é um problema que eu reitero. É uma falta de entendimento da cristologia e a falta de adorar o Cristo encarnado, o Cristo que se faz carne para santificar a natureza humana. Então, ser de Cristo tem que ser de Maria. Porque imagina, Jesus falou, olha, o que você fizer qualquer um, você está fazendo a mim, né? Um mendigo, a qualquer um. Imagina a mãe dele. Porque Maria e Jesus e todos nós estamos ligados, somos um corpo. É impossível separar esse corpo, entendeu? Senão você vai ficar todo um corpo cortado, modificado. Paulo fala, né, que a gente precisa das mãos, do pé, mostrando sim que a igreja é esse corpo. E Deus nos quer família dele. E nessa família tem aqueles que são mais importantes. Como eu disse, que tem uma fé mais elevada. Dentre elas, com certeza, a Virgem Maria, por inúmeras questões que aconteceram só com ela. Por exemplo, ser a mãe de Deus. Não teve nenhum personagem, por mais importante que seja, nem Abraão, que era o pai da fé, né? Outra coisa, gerar pelo Espírito Santo. Não tem nenhuma pessoa da raça da terra que gerou pelo Espírito Santo. E outra coisa, gerar sem intervenção de um homem. Isso é graça sobrenatural. É aquela vida beatífica que ela alcançou. Mas aí, você pode falar assim, ó, como até hoje tem debates no meio evangélico, que a natureza de Cristo não é perfeita. Que ele era um homem, que ele era Deus, homem, mas era imperfeito. Mas aí você vai ter que assumir o ônus disso, a consequência disso, né? Então tá vendo que é um problema cristológico,
que a Igreja Católica nem discute, que já resolveu isso nos primeiros séculos, né? Porque a Mariologia depende da Cristologia. Cristo é a base. Então, pessoal, esse aqui foi só um exemplo que a gente fez, porque esse mesmo assunto eu conversei com um homem no privado. E eu resolvi fazer esse debate com esse homem em vídeo, com o meu amigo aqui. Ele é católico, tá, gente? Mas não é aquele católico que fala assim, eu sou católico, mas não venero Maria, não. Ele gosta de Nossa Senhora, gosta de Maria, né? Então foi só para mostrar para vocês um exemplo. Obrigado. De nada, não.